Preview. Preview. Olá, meus amores, e hoje a nossa aula é de história, tá bom? Que está lá nas páginas de 9 a 12. Nós iremos conversar sobre os diversos povos e culturas indígenas, tá bom? Vamos ver lá os hábitos de vida dos primeiros habitantes do Brasil, que justamente são os indígenas. Então, vamos ver como eles vivem, tá bom? Como que é o hábito. Então, meus amores, aqui está a nossa aula de hoje de história, tá bom? Aqui nas páginas de 9 a 12. Nós iremos aqui tratar sobre o Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é terra de diversos povos, diversas culturas. Nós já conversamos sobre isso, né? Que o Brasil é muito rico, que o Brasil foi influenciado por vários povos, inclusive os indígenas aqui já estavam, né? Quando os portugueses chegaram. Depois vieram os africanos, né? Trazidos para cá como escravos, mas também influenciaram na nossa cultura. Os indígenas aqui já estavam, depois os franceses e vários outros povos influenciaram na nossa cultura. Então, por isso, nosso Brasil é terra de diversos povos e culturas, né? E aí a gente vai conversar aqui nessa página sobre os primeiros habitantes do Brasil, né? Que a gente sabe, né, através da história, que quem já estava aqui nas nossas terras, quem já morava aqui, né? Quem já fazia parte, quem já vivia nessas terras, que hoje é chamada de Brasil, mas que naquele tempo não era ainda Brasil. Você conhece seus antepassados? O que você sabe sobre os povos que viveram há milhares de anos no território que atualmente forma o Brasil, tá bom? Eles ajudaram a formar o povo brasileiro, tá? Assim como você e seus colegas e todas as pessoas que vivem no nosso país. Todos ajudam a formar, né, a nossa história, a história do Brasil. Muito antes, tá, de o nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nesse lugar, já viviam nessas terras. Por isso, eles são considerados os mais antigos habitantes desse território. Então, gente, os índios, os indígenas, eles já habitavam nessas terras, antes até mesmo dessas terras serem chamadas de Brasil, tá? As culturas indígenas são bastante diversificadas, tá? Ou seja, as culturas indígenas, elas são bem, são muitas, tá? Existem muitos povos indígenas, muitas tribos indígenas, tá? Os povos indígenas falam mais de 154 línguas diferentes, tá? Em diferentes regiões também. Muitos vivem em florestas, tá? Em terras indígenas, e também muitos vivem na cidade, tá bom? Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas falavam mais de 1.300 línguas. Ao longo dos séculos de colonização, tá? Ao longo que os portugueses tomaram conta aqui dessas terras que hoje é chamada Brasil, e eles foram colonizando, eles foram colocando aqui, implementando aqui, né, o seu jeito de viver, trazido lá de Portugal, tá? E aí, depois que muitos foram obrigados, tá, a mudar o seu jeito de ser, muitas etnias, muitos povos indígenas desapareceram. E os grupos que sobreviveram lutam até os dias de hoje para preservar sua cultura e identidade. Então, gente, aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto bem interessante.
Porque a partir do momento que os colonizadores, que foram os portugueses, chegaram aqui no Brasil e começaram a querer impor o seu jeito de ser, a sua cultura para os indígenas, que aqui já estavam, aqui já moravam, aqui já viviam, né? Muitas etnias e muitos tipos de povos indígenas desapareceram, tá? Infelizmente, isso aconteceu. Por quê? Porque muitos tiveram que lutar por suas terras, tiveram que lutar pelas suas comunidades, né? Pelas suas tribos, e acabava que os indígenas, como eram menos, né, desenvolvidos, que os portugueses acabavam perdendo, tá? E aí muitos foram exterminados, tá bom? Muitos foram derrotados, né? Quando eles entravam em combate com os portugueses, né, que queriam mudar o jeito de ser deles, queriam tomar conta das suas terras, porque aqui eles já viviam antes, né, dos portugueses chegarem. E aí eles não se conformavam assim, passivamente, né, sem revidar. Eles não se conformavam em esses povos chegarem aqui e tentarem tomar conta do que já era deles, né? Então muitos entraram em combate e eles perdiam na maioria das vezes. Por quê? Porque não eram desenvolvidos como os portugueses, não tinham armas como os portugueses, armas de fogo, armas desenvolvidas, tá? Então muitos deles perderam, muitos deles foram exterminados, muitas etnias foram exterminadas, tá? E aí, mas muitas sobraram também. E desses que ficaram, muitos tiveram que aceitar as mudanças, viu, gente? Muitos tiveram que aceitar as mudanças que os povos estavam impondo a eles, certo? Então, bem aqui na imagem, nós estamos vendo o fotógrafo José Medeiros, uma conversa com um indígena da etnia Chavante, quando participou de uma expedição na região onde atualmente está localizada no Parque Indígena do Xingu. Então, aí é uma imagem só, tá? De um fotógrafo conversando com um indígena, mostrando a câmera fotográfica para ele, tá? Entrando em contato com o indígena, tá bom? Então, o jogo rápido é para você observar a foto de cima e responder. Existiram ao longo do tempo trocas culturais entre os povos indígenas e os descendentes de europeus? Justifique sua resposta com elementos da foto. Tá? Então você vai ler mais uma vez e responder. Existem trocas culturais dos povos indígenas e dos descendentes dos europeus, ou seja, existiu troca cultural dos povos indígenas com os povos não indígenas, com os europeus que para cá vieram, né? Existiu troca passiva, sem briga, existiu. O que você acha? Tá bom? Converse com alguém na sua casa e desde já eu adianto que muitos entraram em combate, mas muitos, tá bom? Não conseguindo vencer, tiveram que ceder e aí começaram a conviver, tá? E muitos começaram a conviver e começaram a trocar ideias, né? Não é à toa que até hoje na nossa cultura nós temos muitas coisas dos indígenas, porque eles conseguiram influenciar, assim como também muitos indígenas foram influenciados pelo jeito de viver e pela cultura dos europeus, tá? Então você vai colocar aí no seu jogo rápido da página 9. É verdade? A incorporação de alguns costumes europeus pelos povos indígenas fez com que eles deixassem de ser indígenas com o tempo? É verdade isso? Mesmo que o indígena comece por exemplo, em algumas aldeias eles não usam roupas, aí de repente eles começam a ter contato com quem não é indígena e começam a usar roupas, como muitos já usam hoje, né? Muitos usam
muitos instrumentos que nós temos na nossa cultura de não indígena. Mesmo eles utilizando e tomando toda esses tipos de cultura, sendo influenciados, eles deixam de ser indígenas? Não, eles não deixam de ser indígenas, tá? Mesmo que eles fossem influenciados, mesmo que eles sejam influenciados pela nossa cultura dos não indígenas, eles não deixam de ser indígenas, tá? Muitos hoje moram na cidade, mas mesmo assim ainda são indígenas, ok? Então vamos lá para a página 10. Alguns costumes indígenas. E aí? Vamos lá para alguns costumes indígenas. No Brasil atualmente existem mais de 240 povos indígenas. Já existiu muito mais lá no começo, mas hoje ainda existe 240 povos indígenas. Cada povo indígena tem um hábito e tradições específicas, mas apesar da diversidade dos muitos tipos, né, existem semelhanças entre eles e podem ser identificadas. Por exemplo, a pintura no corpo. A arte da pintura corporal é muito importante para os povos indígenas, vocês sabiam? Porque simboliza o papel que os indivíduos ocupam dentro da comunidade deles, tá? Os momentos vividos pelo grupo e os rituais sagrados, tá? Eles também, isso é muito importante porque eles usam a pintura para expressar isso nos seus rituais, tá bom? Nos seus momentos, tá? Em grupo. A pintura marca ocasiões como casamentos, como mortes, adoecimento, ou seja, quando eles ficam doentes, a passagem para a vida adulta, quando eles ficam adultos, entre outros momentos. Então a pintura é de suma importância, tá bom? Para os indígenas. Então eles se pintam todas as vezes que eles estão comemorando, celebrando, tá bom? Algo ou uma data ou algo que seja muito importante para eles, como um casamento, como a morte de alguém da aldeia, como alguém ficar muito doente, tá? A passagem da vida adulta, quando o índio deixa de ser adolescente e passa para a vida adulta. As tintas que eles usam para pintar o corpo são feitas de resinas vegetais. São de vegetais, são de plantas, tá? Como do fruto do urucum e do genipapo. Então eles tiram, a tinta que eles usam não é uma tinta industrializada, é uma tinta tirada da natureza, tá? Dos vegetais. O urucum e o genipapo são dois tipos de vegetais que eles usam para extrair tinta, tá? Para extrair as tintas. É comum que os desenhos feitos nos corpos tenham elementos geométricos, como triângulos, quadrados, retângulos, linhas retas, paralelas ou mesmo linhas curvas. Os desenhos que eles fazem, gente, é em formas geométricas. Muitos são quadrados, muitos são retangulares, tá? Muitas linhas retas, linhas curvas. E aí nós temos na imagem, né? A indígena da etnia Kalapalo fazendo pintura corporal para um ritual. Eles vão participar de um ritual na aldeia Aia, no Parque Indígena do Xingu, em Querência, no Mato Grosso do Sul, tá bom? Mais embaixo nós temos as casas, como são as construções das casas. Cada povo costuma construir suas casas e organizar a aldeia de uma maneira diferente. O formato, tamanho, como é dentro da casa, né? Pode variar muito. Por exemplo, nós temos na primeira imagem uma oca, ou seja, ela é arredondada, tá bom? Ela é arredondada, feita toda redonda. Ela também pode ser quadrada e ela também pode ser de diversos modelos, tá? A oca é o nome de origem tupi, que é usada para nomear a casa indígena. Elas podem ser mais arredondadas
ou ter outros formatos, como retangular e triangular. As construções das ocas mudam de acordo com o clima tropical, os materiais disponíveis e o modo de vida das aldeias, ou seja, a oca é o nome da casa dos indígenas, pode ser arredondada, como essa primeira imagem, como eu mostrei, pode ser retangular, pode ser triangular, como nas outras imagens. E elas vão mudar, o material que eles usam, vai mudar de acordo com a região em que os indígenas vivem, né? Eles vão usar sempre, gente, coisas da natureza, coisas que estejam ao seu redor e ao seu alcance, tá? Eles não buscam coisas industrializadas, até porque eles moram longe de indústrias, longe de comércios, tá? Então eles moram nas florestas, em locais mais longe da cidade. Então eles usam muito o que eles têm, que é o que está na natureza, que são vegetais, eles vão tirando tudo de lá para construir as suas casas. A agricultura, a caça, a pesca e a coleta, como que é? As atividades fundamentais para os povos indígenas estão relacionadas ao ambiente em que vivem, pois deles são extraídos recursos necessários para a sua sobrevivência. Dessa forma, a agricultura, a caça, a pesca e a coleta são essenciais para a vida cotidiana das aldeias. Eu não falei ainda agora que tudo eles tiram da natureza, porque eles moram longe, eles moram perto de florestas, eles moram em locais distantes, né, da cidade, das civilizações, das indústrias, das fábricas. Pois é, então eles usam, inclusive para se alimentar também, eles se alimentam de tudo que é extraído da natureza, são recursos naturais. Então eles plantam, eles colhem para se alimentar, eles caçam animais e pegam a carne para se alimentar, e assim vai. Tudo que eles extraem são recursos da natureza e são para a sua própria subsistência, para a sua própria sobrevivência. A coivara é uma técnica tradicional utilizada pelos povos indígenas. Ela consiste na utilização rotativa da terra, em que são intercalados períodos de repouso e de cultivo nas áreas do plantio. Para a preparação do solo, uma parte da vegetação é derrubada, depois é feita a queimada, cujas cinzas são utilizadas na fertilização do solo. Geralmente os homens se ocupam com a limpeza e a preparação da terra. As mulheres, elas se encarregam do plantio e da colheita. As principais espécies cultivadas pelos povos indígenas são o milho, a mandioca, o feijão, a batata, o amendoim, o cará, que também é um tipo de batata, como se fosse uma batata, tá bom? Então aí, ó, tudo eles tiram da natureza, preparam a terra, tá bom? Preparam a terra, deixa toda preparadinha para poder plantar, tá bom? Então essas são as atividades: a agricultura, que é o plantio, a caça, que é sair para caçar animais, para pegar a carne, para se alimentar, a pesca e a coleta. Então a pesca, quando eles saem para o rio para pescar, né, trazem peixe para o seu alimento. E a coleta, que é a coleta dos frutos que eles plantaram. O artesanato, né? O artesanato o que é? São as peças que são produzidas por eles, né? De barro, de argila, né? Para o modo de vida das comunidades indígenas, o artesanato também é uma atividade fundamental, já que por meio deles são produzidos diversos utensílios e ferramentas usados na agricultura. Eles também usam essas ferramentas que eles produzem na pesca, eles também usam para caçar, tá bom? Eles também usam na alimentação, na construção, quando vão construir suas casas ou algum tipo de material. Tá? Então, eles usam o artesanato, eles mesmos constroem as suas ferramentas, tá bom? Eles mesmos constroem as suas casas, as suas armas, seus instrumentos de pesca, tá bom? Instrumentos usados para coleta de frutos, de raízes, tá bom? Então,
E os índios, eles mesmos produzem os seus utensílios, aquilo que eles precisam para no dia a dia, para realizar suas atividades, inclusive seus brinquedos, seus bonecos, tá bom? Então, ó, as bonecas carajá são importantes elementos da cultura indígena do povo carajá. Elas são feitas artesanalmente e o modo de produção é passado de geração em geração. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ele reconheceu como patrimônio imaterial brasileiro os modos de fazer as bonecas do carajá. Então eles têm, tá, os carajás, eles têm esse tipo de boneco aí, ó, que eles sempre produzem. E os brinquedos das crianças indígenas são feitos de modo artesanal, eles mesmos é que fazem os brinquedos deles, com material retirados da natureza, como o bilboquê, a peteca e as varas de treinamento para a pesca. Então, os brinquedos que eles utilizam, tá? Eles mesmos produzem, eles tiram de materiais da terra, da natureza, tá bom? Eles mesmos que produzem. Então, hoje nós vimos o artesanato, né? Nós vimos as atividades que os índios fazem nas suas terras, como a agricultura, a caça e a pesca. Nós vimos como são as construções das suas casas, as suas ocas, tá bom? São construídas com materiais retirados da natureza, tá bom? Como palha, barro e qualquer outro material que eles vejam que seja interessante para revestir as suas casas, tá? Eles gostam muito da pintura corporal. E como que é essa tinta? Eles tiram da onde? Essa tinta eles tiram também da natureza, tá bom? E produzem suas próprias tintas. Eles utilizam principalmente o urucum e o genipapo, tá bom? Então aqui, ó, nós tivemos uma conversa sobre os povos indígenas, ok? Sobre os povos indígenas. E temos também aqui na página 9, tá? Para você completar aí e responder a atividade do jogo rápido. Além disso, a tia quer que você faça o que em casa? A tia quer que você faça pesquisas, tá bom? Que você pesquise e, se você puder, fazer uma colagem, tá bom? Desses costumes indígenas, de vários costumes indígenas desses que nós falamos aqui, tá bom? Você vai fazer uma colagem no seu caderno. Se você não puder e não tiver como colar, você vai desenhar e pintar, tá bom? De um desenho bonito, que a gente consiga perceber que são os costumes indígenas, que você está tentando demonstrar os costumes indígenas, tá bom? Como eles se pintam, as suas casas, os seus artesanatos, as suas atividades de agricultura, de caça, de pesca, tá bom? Você pode demonstrar tudo isso no seu caderno, tá ok? Depois tira foto, registra a atividade e manda pra gente lá no grupo, tá bom? Então, meus amores, um beijo pra vocês.